Olá! E aí, pronto para continuarmos com a história perdida que começamos a narrar na semana passada? Falamos aqui sobre a história da chamada Bruxa da Sapolândia, casos de arrepiar. Sinceramente, enquanto gravamos, havia momentos em que parecia que alguém estava olhando a gente. No momento que a gente estava ali, me deu a impressão que tinha alguma coisa cuidando a gente de dentro da casa, observando, sabe? A partir de agora, vamos acompanhar o desfecho dessa história. O que se tem de mentira, o que se tem de verdade, o que a polícia disse, o que a justiça acabou concluindo sobre esse caso. A Bruxa da Sapolândia, parte 2, aqui no Histórias Perdidas. No programa anterior, mostramos a casa onde morava Célia de Souza, na Vila Afonso Pena, região do Taquarussu, em Campo Grande. Era fim dos anos 60, mais precisamente, janeiro de 1969. Esta notícia do Correio do Estado mencionava: pai desesperado denuncia mulher, monstro que matou crianças. De fato, o caso foi rodeado de polêmicas, medo e mistério, talvez misticismo. No primeiro programa, mostramos o homem que mora no terreno ao lado, que nos contou histórias assustadoras do que presenciou no terreno. Choro de criança, às vezes vulto, né? Uma vez o rapaz ele tinha ido trabalhar, aí estava até garoando, né? Aí eu vi uma mulher sentada bem aqui. Tinha um toco antigamente ali, eu estava ali esquentando a comida, que eu uso muito fogão a lenha, sabe? Eu não uso muito fogão a gás. Aí eu vi uma mulher sentada aqui com uma boneca boneca negrinha na mão, sabe? E eu pensei que era a namorada dele. Eu falei: o que você tá fazendo aí? O Lécio, ele tá trabalhando. Como que você entrou? E ela não falava nada. Aí quando eu se aproximei dela, ela sumiu. Antigamente tinha um pé de limão bem perto onde você tá aí. Aí eu peguei, cheguei perto do limão, ela desapareceu. Ela apareceu bem perto desse toco ali. Aí eu perguntei pra ela de novo, que ela, tipo, ela soltou a boneca no chão e ficou cavando, como se ela estivesse procurando alguma coisa. Aí nisso ela desapareceu. Ela desapareceu, eu levei tipo assim, a pessoa me empurrou, sabe, aquele soco em mim, né? Eu quase caí para trás. E depois o pé de limão acabou morrendo, sabe? E mais, em alguns momentos, os cachorros que viviam na casa não entravam no terreno de jeito algum. Antigamente tinha muito cachorro aqui, quando o rapaz era vivo, os cachorros, quando as coisas pesadas aconteciam aqui, os cachorros ficavam tudo na rua. Não entrava para casa, né? Os cachorros não entravam na casa? Não entravam, ficava lá fora, lá, só indo para casa, não entrava. E aí surgem algumas dúvidas, alguns questionamentos. O que há de concreto nesse caso? Quantas vítimas? As crianças realmente foram mortas em rituais de magia negra? Nossa equipe teve acesso ao processo judicial e ao inquérito policial da investigação. Primeiro, vamos falar do inquérito, que é de 10 de janeiro de 1969. Pelo documento, ainda no calor das prisões, quem fez a denúncia foi José Fernandes, conhecido de Célia. A denúncia foi contra Célia, o marido João Luiz e Bertolino Larson, pai de algumas das crianças que viviam no local, inclusive pai de Jesus, primeiro que teve o corpo enterrado. Esta portaria indica que Célia foi indiciada pela prática de saravá, seguido de maus tratos e espancamentos, que causaram a morte de 4 menores. Na sequência, o documento narra que 2 sepulturas foram encontradas com os restos mortais de Jesus Aparecido Larson e Dirce da Silva. Já a terceira, que seria a bebê Catarina, nunca foi encontrada. Já o corpo de uma 4ª criança não foi enterrado nos fundos da casa de Célia. A mãe, ao saber da morte, procurou fazer o enterro no cemitério Santo Amaro. Era a primeira vítima, Renato Pereira, fato acontecido em 1967. No depoimento de Bertolino, pai de uma das crianças mortas e de outras que viviam com Célia, ele afirma sobre a sequência de mortes. Renato faleceu em janeiro de 1967.
4 meses depois, Catarina, de apenas 2 meses de vida, todos na Vila Anaí. Em agosto de 1968, morreu Jesus, já na casa que até hoje é conhecida como a Casa da Bruxa. Em outubro do mesmo ano, faleceu Dircinha Pereira da Silva, também filha de Joaquim, aos 7 anos. Os outros 2 filhos de Joaquim, Adilson e Neuzinha, foram resgatados. Poderiam ser essas crianças outras vítimas? Não se sabe. O fato é que foram resgatadas em situação precária. Este trecho do inquérito aponta: a autoridade apreendeu os menores Adilson e Neuzinha da Silva, cujos estados de saúde eram deploráveis, os conduzindo à Santa Casa, onde foram internados devido aos maus tratos e espancamentos recebidos. Bem, o que se tem até agora são 4 vítimas no total. Um bebê que até hoje não teve os restos encontrados e mais 3 crianças, 2 das quais foram enterradas nos fundos da casa da chamada bruxa. Mas crianças vítimas do quê? O que de fato houve? Houve um ritual? No bloco anterior, nós vimos que Célia, o marido e um amigo chamado Bertolino, que também morava na casa junto com o casal, foram indiciados por saravá, seguido de maus tratos e também espancamentos que resultaram na morte de 4 crianças. E a partir de agora, nossa equipe vai mergulhar no inquérito policial e também no processo da justiça. Afinal, a chamada bruxa da Sapolândia foi condenada? Com as denúncias, a mulher era apontada como praticante de ocultismo, erroneamente chamado de saravá à época. Era uma espécie de curandeira. Pessoas levavam crianças doentes para trabalhos ditos espíritas, mas houve mortes. Até agora, entendemos que o inquérito apontou 4 vítimas, todas menores de 7 anos. No inquérito, o denunciante apontou: Célia e o esposo ficavam completamente nus no interior da residência, onde tomavam banho, que era dado pelos filhos de Bertolino. E de vez em quando, João saía correndo atrás de Joaquim, este pai de crianças que viviam lá, e mijava nele. O documento segue: a comida servida por Célia aos moradores da casa e todas as crianças era folha de cenoura misturada com milho, feijão carunchado, sem tempero, como se estivesse tratando de porcos. E quando matava galinhas, fazia com que eles comessem apenas as penas e as tripas. Já no depoimento de Célia, ela dizia que dava alimentação adequada aos menores. Bertolino ainda mencionava que Célia o espancava quando estava dominada devido ao saravá. No dia 24 de janeiro de 1969, foi expedido o ofício com os mandados de prisão dos acusados. O caso então seguiu para o Poder Judiciário. Até então, na fase policial, Célia e o marido pouco falaram ao delegado e aos investigadores, se reservaram no direito de ficar em silêncio. Já na presença do juiz, Célia mencionou por que na casa dela havia tantas crianças. Pelo depoimento, Célia, de 43 anos, mencionou que recebeu famílias e crianças em casa para cuidar dos filhos de Bertolino e que não fazia mais tratamento espírita, pois havia abandonado há 4 anos. Quanto aos filhos de Joaquim, ela afirma que falava aos pais para levá-los ao médico, mas eles diziam que não confiavam em médicos, somente na Célia. E completa que, quando fazia trabalhos espíritas, dava aos pacientes água flórida. O marido, em suma, disse que não sabia de nada. Em outubro de 1970, finalmente foi oferecida a denúncia contra os 3 acusados, que estavam presos desde então. Já eram 2 anos atrás das grades. Eles negaram qualquer tipo de envolvimento direto com as mortes. O que se tinha? Havia corpos, mas nenhuma prova sobre como foram as mortes. Afinal, nenhum dos acusados confirmou nada e não havia testemunhas. O juiz assim escreveu na decisão:
O princípio do direito penal, para a absolvição basta a dúvida. Eis que a dúvida sempre resolve em favor do réu. Para a condenação, a acusação deve ser cristalinamente provada. Neste outro trecho, ele menciona sobre as crianças. Morreram, a verdade, quem sabe lá, se não foi como têm morrido milhares de seres humanos, vítimas de suas próprias desgraças, a ignorância, o desamparo, a desnutrição, a fome e a debilitação. O magistrado então levanta a possibilidade de morte pela condição sub-humana em que viviam apenas. Sobre os corpos ele fala: materialidade havia, mas o mesmo não se pode afirmar quanto à autoria. Em suma, o magistrado quis dizer: há vítimas, afinal, 4 crianças morreram. Entretanto, não havia provas suficientes para afirmar que essas mortes foram violentas. Afinal, naquela época, a miséria era notável. E então, o juiz deu a sentença. Julgo improcedente a denúncia para absolver Célia de Souza, João Luiz da Silva e Bertolino Larson. E em 1º de junho de 1971 foram expedidos os alvarás de soltura de Bertolino, João Luiz e Célia. Mas depois da liberdade, onde foi parar Célia de Souza, a chamada bruxa da Sapolândia? Ninguém até hoje, ninguém sabe o paradeiro, onde ela foi, se ela está viva, se ela está morta, ninguém sabe onde ela está enterrada. Eu acho que essa mulher foi enterrada aqui. Nós acompanhamos hoje a história da bruxa da Sapolândia, caso com fatos que começaram em 1967 e terminaram em junho de 1971, quando todos os acusados foram inocentados. E fica uma grande pergunta: qual seria o paradeiro de Célia de Souza? Há muitas teorias sobre o paradeiro dela. A casa permanece da mesma forma que na década de 60. O antigo morador faleceu no começo do ano e quem mora no terreno ao lado é Marcos, que comenta que há boatos de que se quer tombar o imóvel como parte do patrimônio histórico. Eles estão querendo tombar como patrimônio histórico, né? Está em andamento na Câmara Municipal de Vereadores, né? Eles estão vendo certinho o que vai resolver, se vai dar certo ou não, né? Para ver se transforma um patrimônio histórico, né? Mas o mesmo Marcos nos fez uma revelação já mostrada no programa passado. Certo dia, ele e o antigo morador estavam fazendo uma obra em um dos cômodos, quando encontraram algo assustador. Aqui tinha um piso vermelhão e o rapaz ele fez do mesmo jeito o piso. O piso estava desabando, aí eu falei pro falecido, eu falei para ele, vamos desmanchar esse piso aqui, vamos fazer outro que está desabando, aqui tem um buraco aqui que está desabando. Aí nós quebramos o piso, né, fomos fazer, aí peguei e falei, ó, o que eu encontrei aqui, ó. Ele falou, o que é isso aí? Eu falei, eu acho que é um túmulo que tem aqui. É uma tampona de concreto bem grandona, com 2 estátuas de bode, sabe, em desenho de bode, metade de gente, metade animal. E uma cruz anticristo, de cabeça para baixo, e embaixo escrito em latim, porque uma pessoa que entende latim me falou, né. Até conversei com o padre uma vez, ele falou para mim, Marcos, isso aí, essa cruz de cabeça para baixo representa o anticristo. Então é uma coisa muito ruim que está enterrada aí, sabe? O suposto túmulo nunca foi aberto e hoje a casa está abandonada. O dono mora em outro estado. A pergunta que fica é, será que Célia estaria enterrada aqui? Será que ela foi embora? A nossa equipe fez uma investigação com apoio de policiais de Mato Grosso do Sul, que nos ajudaram a tentar localizar qual seria o paradeiro de Célia de Souza. Foi procurado por nome de mãe, nome de pai, data de nascimento, 2 de dezembro de 1920. Ela teria 102 anos hoje. E nada, após ser inocentada, a mulher simplesmente sumiu. O que se tem de concreto são as impressões digitais de Célia que marcam o documento, que deixaram uma marca de mistério por um lado e de miséria e vulnerabilidade do outro. Um caso que chocou a população de Campo Grande e marcou história em Mato Grosso do Sul. 4 crianças mortas, 2 enterradas no quintal da chamada bruxa, uma no cemitério Santa Amaro e outra não encontrada até hoje. Haveria mais crianças? Será que há corpos no terreno? O que houve com Célia?
Questões que não podemos responder, mas que marcam uma história cercada de sofrimento e mistério. E por que não falarmos também em misticismo? Afinal, a primeira morte relacionada ao caso se deu em 1967, 56 anos atrás. E até hoje, em 2023, a história da bruxa da Sapolândia ainda ecoa. E aí, gostou da nossa história perdida de hoje? Realmente um caso muito sombrio. E você, tem alguma história para contar para a gente? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Afinal, o mundo gira e em cada volta há sempre uma história perdida a ser contada. Até a semana que vem. Valeu!